vamos iniciar aqui a nossa entrevista. Estamos aqui com o professor de Sociologia do IFPE, Campus Recife, que dá aula para a gente. Nós que estamos pagando o Português 4, somos os alunos Alan Max, Lucas de Mello, Gabriel Vitor e Caio Guilherme. Nós estamos fazendo essa entrevista a respeito da acessibilidade no campus Recife, sobre acessibilidade para deficientes no geral. E agora eu queria pedir para o professor, capacitado na área de Sociologia, pedir para se apresentar para nós. Me chamo Gilberto, professor substituto do IFPE Campus Recife. Minha formação é em Ciências Sociais, a graduação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, com especialização em docência na educação básica pelo Instituto Federal de Minas Gerais, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente no doutorado em Sociologia também pela Universidade Federal da Paraíba. Pronto, então vamos dar início à nossa entrevista, né? Bom, eu queria salientar, professor, até para o senhor mesmo, que o aluno Gabriel Vitor, ele não está aparecendo na câmera porque ele, infelizmente, está com a câmera frontal do aparelho dele quebrada. Então ele não está podendo aparecer. Bom, vamos lá. Professor, eu queria começar essa entrevista falando a respeito da acessibilidade geral no campus e como ela pode contribuir para uma inclusão maior das pessoas que possuem essas deficiências no geral, né? Certo. Bom, esse tema da acessibilidade é um tema que é super importante, é um tema que a gente precisa debater nas várias áreas do conhecimento, seja elas ciências humanas, sociais, exatas, é um tema que interessa a todos. Então, seja professor, seja estudante, técnico, administrativo, todos que compõem o IFPE precisam, né, conversar, debater e levantar questões que venham a trazer melhorias dessa questão para o campus. E o IFPE, enquanto uma instituição de ensino, né, é uma instituição que lida com a questão da diversidade. A gente precisa, de fato, levar em consideração que é um tema que merece ser mais debatido, vamos dizer assim. Embora, né, todos sabem que tem um departamento, tem um setor responsável no IFPE para essas questões, mas o IFPE já possui uma infraestrutura, vamos dizer assim, adaptada para receber um público com mobilidade reduzida ou com algum tipo de deficiência, seja intelectual, seja física, seja deficiência das mais diversas que a gente conhece, como algumas rampas de acessibilidade, elevador, é um departamento para receber essas pessoas e orientar. Então, tem algumas questões já que a gente consegue identificar de avanço, né, na arquitetura do IF, nas salas. Porém, a gente sabe que precisa ter um corpo de professores preparado para lidar, por exemplo, em sala de aula. Não peguei ainda aluno com deficiência intelectual ou com síndrome de Down, por exemplo, mas possivelmente a gente precisa ter um preparo maior para lidar com essas pessoas. O que eu percebo é que ainda a gente precisa de uma formação ou de um preparo mesmo de estudo para lidar com, por exemplo, a língua brasileira de sinais, o Braille, em sala de aula, possivelmente chegar um aluno com esse tipo de deficiência, né? Como adaptar as aulas para uma pessoa com deficiência intelectual, né? Que tem a síndrome de Down ou deficiência múltipla, um cadeirante e ao mesmo tempo ele é deficiente intelectual. Então, a gente precisa agregar mais, né, discussões, formação do corpo docente, sobretudo, para lidar com esse público que, no meu caso, como eu estou recente no IFPE, eu não peguei, vamos dizer assim, alguns graus de deficiência, né, mas possivelmente eu vou enfrentar isso e a gente precisa estar preparado, né, com relação a essas questões. É verdade. Realmente. Professor, em seus anos de trabalho no campus, o senhor notou alguma melhoria na estrutura que participa dos estudantes e servidores deficientes? Se sim, qual? Bom, os anos ainda está recente, né? Porque ainda tem um ano e pouco só que eu estou no campus. Então, sou um professor recente, sou um professor novo no campus Recife. Então, eu não tive muita experiência, de fato, com um trabalho voltado ou diretamente ligado a estudantes com deficiência, né? Mas tenho experiência em outros locais, mas no IFPE Campus Recife, semestre passado, tive o caso de um estudante que ele apresentava um grau, né, não cheguei a comprovar de fato, mas ele apresentava algumas características de estudante autista, né? Que foi do curso técnico, só não me recordo o nome agora, semestre passado. Mas déficit de atenção também, eu tive caso de estudante com déficit de atenção e com algumas características de estudante autista, né? Mas com outros tipos de deficiência intelectual, física e outros ainda não tive. Eu não sei se esse semestre agora eu vou ter alguma turma que possua alguma dessas deficiências. Quando eu falo deficiências, a gente tem um rol muito grande de deficiências aí que a gente pode estar agregando, né? Desde o autismo até o nanismo, deficiência intelectual, deficiência auditiva. Então, são vários os tipos de deficiência. Então, possivelmente eu vou enfrentar no IFPE, Campus Recife, né? Eu tenho experiência em outras instituições que já passei e atualmente eu também atuo, né? Mas no IFPE, nesse pouco mais de um ano, em sala de aula, né, eu não tive um exemplo assim para trazer para vocês, até porque o IFPE encaminha para os professores o nome desses estudantes, né, e qual tipo de deficiência que esses estudantes possuem. Porque quando se matriculam, eles apresentam o laudo médico, né, com o CID especificando. Então, o professor já recebe essa informação e adapta a aula para essas pessoas, né? Mas ainda não tive, de fato, essa informação eu já identifiquei em sala, mas não foi comprovado, né? Algumas características de alguns estudantes, né? Mas não chegou para mim esse laudo comprovando efetivamente, né?
Então, professor, mesmo com esse pouco tempo de experiência que o senhor teve no IF, que medidas cabíveis o senhor acha que poderiam ser tomadas para a melhoria da acessibilidade? Para facilitar a vida de docentes e servidores. De ciências servidores, pô. Melhorias cabíveis. Isso. Eu acho que na questão da arquitetura já tem um avanço, né? Eu acho que dá para identificar alguns avanços em relação à rampa, em relação a algumas áreas com piso para esse tipo de público, ou o elevador a gente considera como um elemento importante para o acesso do cadeirante, por exemplo, as rampas de acesso. Então, isso já são alguns avanços que eu consigo identificar. Salas que possuem abertura suficiente para um cadeirante entrar, isso é um avanço, porque tem sala de aula que não tem uma porta que possibilita a entrada de uma cadeira de roda. E aí, como é que fica a entrada dessa cadeira de roda? Né? Precisa mudar o lado, ou seja, então tem que fazer uma readaptação. Né? Mas as nossas salas elas têm uma abertura que possibilita essa entrada de uma cadeira de roda. O espaço da sala de aula é um espaço que dá para adaptar algumas atividades, se possivelmente tiver um estudante com deficiência física na sala, né? Mas um desafio que eu ainda sinto e percebo é com relação ao preparo do corpo docente para o trabalho com algumas deficiências, por exemplo, deficiência visual. Né? Como é que o professor está preparado para ministrar um semestre, uma aula que tem alguns estudantes na sala com deficiência visual ou auditiva? Né? Será que o professor está preparado? Eu me coloco também nesse desafio de trabalhar com língua brasileira de sinais, trabalhar com estudantes que possuem, por exemplo, hiperatividade, pode receber um estudante com hiperatividade ou com grau elevado de autismo. Então, a gente sabe que quem é da licenciatura, né, tem na sua formação esses conteúdos, mas tem um público grande de professores que não são da licenciatura, né, e não tem um diálogo ou uma formação, vamos dizer, para tratar, né, de uma educação inclusiva, né, para desenvolver metodologia de aula inclusiva. Então, eu acho que investir mais no preparo desses professores, né, esse tipo de desafio para o campus Recife, né, trazer mais formação em educação inclusiva para esse corpo docente, trazer mais esse debate para a sala de aula, né, para o campus, movimentar o campus para trazer a importância de debater acessibilidade. E como os professores, né, têm que estar preparados para isso, né? Porque pode receber a qualquer momento um estudante. E como é que vai ser esse trabalho? Então, o professor é o pontapé inicial para poder as aulas serem inclusivas, né? Porque eu posso ter uma aula toda adaptada, mas visando não os estudantes com deficiência. Então, não é uma aula inclusiva, né? A partir do momento que eu recebo em sala um cadeirante, um autista, um deficiente visual, toda a aula precisa ser readaptada para incluir esse estudante. Né? Se a gente está falando de acessibilidade, a gente está falando de respeito à diferença. A gente está falando de empatia, a gente está falando de respeito à diversidade, independente da diferença qual for. Né? Então, precisa pensar essa questão do trabalho do docente, né? Para que esse estudante se sinta acolhido, né? Porque ele precisa se sentir acolhido, respeitado, né? E participar com todos. Né? Não pode ser uma aula só para esse estudante. Né? Tem que ser uma aula conjunta que ele faz parte da turma. Então, a turma também tem que ter um pensamento de inclusão, né? Para acolher esse estudante e se relacionar diretamente em sala de aula ou fora de sala com esse estudante que tem alguma deficiência ou mobilidade reduzida. Né? Então, eu acho que é isso o grande desafio, né? Continuar investindo nessa adaptação da estrutura física do IF e um trabalho mais voltado também para o corpo docente, né, de formação, de discussão e de formação continuada mesmo, para trabalhar com a acessibilidade e inclusão no espaço escolar, né? Acho que é por aí. Interessante. Bom, professor, então, você falou a respeito justamente de trabalhar esse lado estrutural do IF para acolher mais pessoas com deficiência, mas assim, a gente também tem que olhar a respeito da estrutura externa ao IF, porque assim, como você sabe, estamos passando por uma obra na rua do IF, e antes dessa obra chegar onde chegou, ela passou pela calçada do IF, quando eles trocaram todo aquele cimento que tinha e botaram aqueles quadradinhos, aqueles tijolinhos. Mas assim, eu vim no IF esses dias, eu fui observando o caminho até chegar ao IF. Porque assim, do quartel até chegar no IF, na divisão do IF, tem aqueles quadradinhos táteis, né? Aqueles pisos táteis, porque é para guiar os deficientes visuais. Mas quando chega na calçada do IF, não tem esses quadradinhos visuais, esses pisos visuais, esses táteis, perdão. E assim, eu quero saber o que o senhor acha a respeito disso, porque, como eu falei, a estrutura externa ao IF também é muito importante. Porque, enfim, muitas pessoas com deficiência precisam acessar aquela calçada para chegar até o IF. E fora os problemas da ausência desse piso tátil, você também pode observar muitas irregularidades na calçada, sabe? Muitas partes elevadas que podem levar um tropeço, ou um cadeirante ter dificuldade para passar. Que até tem um servidor público lá, do IF, um servidor, que ele vai pela própria pista, porque a calçada não é boa o suficiente para ele, sabe? Aí eu queria saber do senhor o que o senhor acha a respeito dessa preparação do IF com a estrutura externa a ele. Quanto à acessibilidade, no caso. Eu acho que é um desafio, porque também a gente precisa olhar as condições de chegada desses estudantes até o IF, você falou, né? Tem estudante que, de fato, vai de ônibus e desce ali da BR e faz aquele caminho do quartel até chegar ao portão principal. Ou tem estudante que desce ali, no caso dessa obra, né? Alguns estudantes estão descendo da UFPE e vindo a pé até o IF. Ou tem estudante que depende de outro ônibus. E aí essa obra, de fato, acabou impactando ainda mais a vida, né, dos estudantes e esse trajeto de ida e volta, né? Então, assim, a gente precisa pensar não só melhorias internas do campus, né, salas, rampas, corredores, como vocês falaram bem, a parte externa do campus também, no caso, as calçadas, a área do estacionamento, né, também. Como é que está essa realidade? E aí a gente vê que é algo que precisa melhorar também, né, no caso de investir melhor, né, e mais ainda na parte externa daquele calçamento, naquela entrada, do hall de entrada para aqueles estudantes, no caso daquela biometria, né, que faz o reconhecimento facial dos estudantes. Será que ela também já está adaptada para um estudante com deficiência visual? Né? Como é que faz o estudante que tem deficiência visual? Será que tem algum estudante? Eu não sei se tem essa realidade, mas para ele entrar ali, como é que ele faz? Ou não? Né? Como é o acesso desse estudante? Será que esses estudantes vêm para a escola sozinho, vêm acompanhado? Como é esse trajeto desde a saída de casa até a entrada desses estudantes, ou com deficiência visual, ou com mobilidade reduzida? Né, ou um cadeirante, a gente sabe que o IF possui esses públicos de estudantes, esse público muito diversificado, né, manhã, tarde e noite. Então, eu acho que precisa-se mais investimento nessa parte externa.
né? Um olhar mais diferenciado. A gente sabe que na parte da rua, aí já entra a prefeitura, já entra outros órgãos, que eu não sei como é que o IF mantém essa relação com essa parte estrutural da parte interna, externa, né? Aquela avenida, aquele calçamento, não sei se é um trabalho que eles fazem, né, em parceria com outra empresa, se é contratação, ou se parte do próprio IF para fazer essa parte mais externa do calçamento, daquela via que fica em frente ao instituto, mas precisa se pensar também, né, nesse outro lado, não apenas a questão interna, estrutural, mas há também aquela área externa, né, que impacta diretamente a vida do estudante, né, com deficiência. Mas é um olhar que precisa ser mais cuidado, né, essa parte externa da instituição. Os estudantes trafegam, né, os estudantes passam, e eu acho que precisa ainda mais de uma discussão melhor. Acho que como eu falei para vocês, né, quando envolve a via pública, no caso a avenida, no caso calçamento, eu não sei se realmente é da responsabilidade do campus, embora o campus esteja diretamente envolvido, né, mas se tem uma ligação com o órgão público para fazer esse trabalho externo de adaptação de ruas e avenidas, né. Quando a parte interna da instituição, o trabalho é bem diferente, é diretamente ligado ao campus, a sala de aula adaptada, os laboratórios, os corredores, acho que quando trata-se de ruas e avenidas, né, eu não sei como é que é esse trabalho, eu sei que acontece, né, se efetivo esse trabalho, em frente a uma instituição de ensino, a gente quer adaptar para tornar mais acessível. Mas como é que esse trabalho é desenvolvido, né? Eu não saberia bem responder para vocês isso agora, mas que precisa ser mais cuidado, dado mais atenção precisa, né? Professor, retomando a sua primeira resposta, eu queria saber se o senhor conhecia um novo projeto que a Universidade Federal de Pernambuco deu entrada no ano de 2020, da digitalização de alguns artigos científicos e algumas dissertações para a descrição no auxílio de deficientes visuais, na utilização desses materiais, né? Na sua visão, o campus Recife do IFPE teria condições de fazer um trabalho parecido? Com certeza, sem dúvida, né? Não só dissertações e teses, que são trabalhos acadêmicos, e que esse trabalho vai ser acessível para estudantes com algum tipo de deficiência, mas outros tipos de materiais precisam passar por esse tipo de avanço, vamos dizer assim, né? Os próprios trabalhos que os estudantes fazem, né, as pesquisas que são desenvolvidas dentro do campus de Recife, né, precisa ser pensada também para um público muito diversificado terem acesso, né? Fazer esse trabalho de autodescrição, fazer esse trabalho de estudante com deficiência visual, como é que eles vão ter acesso a essa pesquisa, por exemplo? Uma pesquisa que eu fiz no IF sobre experiência dos estudantes e expectativas profissionais, né? Foi uma pesquisa que eu fiz durante a pandemia, mas tem resultados, mas ainda não está adaptada para o público, por exemplo, de deficiência visual, né, que tem outros tipos de deficiência. Então, esses trabalhos precisam, de fato, serem digitalizados. É um desafio, mas tem condições, né? O IFPE tem condições de fazer esse trabalho. Eu não saberia dizer se já faz, né? Já ouvi falar da UFPE, desse trabalho que vocês mencionaram, né? Tem alguns colegas que estudam esse tema, que fazem esse tipo de debate, eu já conhecia, mais ou menos. Mas o IF tem sim condições, de fato, tem uma equipe, tem um setor, tem toda uma infraestrutura para fazer esse tipo de trabalho. E, com certeza, fazendo esse tipo de trabalho vai dar mais visibilidade, né? À história da instituição, ao trabalho da instituição. Mas tem condições suficientes de fazer. Mas eu acredito que, se não faz ainda mais, está no projeto do NAPNE, da equipe, um olhar para essa questão, né? Dos materiais, né? De TCC, de dissertação, de tese ou de pesquisa mesmo, transformar em materiais acessíveis, né? Para esses públicos com deficiência. Não sei se eu respondi tudo aí que vocês estavam perguntando, né? Mas tentei responder na medida do possível, né? Não, tá muito bom, professor. Eu acho que é isso. A gente quis abordar mesmo esse tema sobre acessibilidade, tanto na interna quanto na externa. E assim, o surgimento da ideia desse tema foi justamente quando a gente notou a externa e a FIA. E foi justamente os quadrados ladrilhados que apareceu, o piso tático, perdão, para os deficientes visuais. Esse tema foi vocês que escolheram ou foi o professor que determinou? Não, fomos nós. Exato. Justamente por isso. Eu e o pessoal, a gente observou a estrutura externa até chegar ao IF. A gente começou a observar a questão interna também e decidimos assim, escolher esse tema. Eu acho que Eu agradeço, muito obrigado, professor. eu agradeço a oportunidade e o convite que vocês fizeram, né? É um tema que, como vocês sabem, é de interesse também da sociologia, debater, estudar, problematizar. Então, foi uma oportunidade de aprender um pouco também com esse tema e de socializar com vocês essa questão da acessibilidade. Então, agradeço desde já o convite. Sucesso aí no trabalho de vocês, na atividade. Obrigado, Muito obrigado. Forte abraço aí para vocês.